Saudação a você que nos acompanha no canal Liturgia, Fé e Vida. Estamos chegando mais uma vez nesta semana para refletirmos sobre um tema muito importante para a nossa liturgia. Estamos iniciando o mês de agosto, o mês que nós chamamos aqui no Brasil do mês vocacional. E eu quero refletir com vocês, nesta reflexão, 3 pontos importantes. O tema e o lema do mês vocacional para 2021. O segundo ponto que eu quero refletir é como nós vamos refletir esse tema e lema nesse mês vocacional. E o terceiro ponto é o mês temático das vocações dentro da continuidade do ano litúrgico. A CNBB nos propõe para reflexão o tema Cristo nos salva e nos envia e o lema Quem escuta a minha palavra possui a vida eterna, conforme João 5,24. Que tema e que lema significativo para refletirmos neste mês em que nós recordamos as diversas vocações existentes na vida da Igreja. Cristo nos salva e nos envia. Mas Cristo nos salva de quê? Cristo nos envia para quê? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. E cada um faz a pergunta para si mesmo. A resposta é você quem vai dar. Do que Cristo te salva? Para que Cristo te envia? E o lema, quem escuta a minha palavra possui a vida eterna. Vem mais uma pergunta para a nossa reflexão. Será que nós escutamos a palavra de Cristo na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Estamos realmente incorporados na nossa missão cotidiana, seja ela na igreja ou na sociedade, escutando a palavra de Deus? Como sacerdote, como bispo, como diácono, como pai, como mãe, como filho, como religioso, como religiosa, como catequista, como leigo ou leiga. Nós escutamos a palavra de Cristo? O que seria esse escutar a palavra de Cristo? Perceber que Ele está presente nas pessoas que nos rodeiam. Perceber que Ele está presente nas situações que pedem de nós uma postura de acolhida, de enfrentamento, uma postura que valorize a vida e não a morte. Por isso, amigos e amigas, esse tema é um tema que a gente precisa refletir a todo o instante. E nessa reflexão, eu quero entrar no segundo ponto, que são as várias vocações existentes na vida da Igreja. No primeiro domingo de agosto, a gente celebra a vocação sacerdotal. O diácono, embora dia 10 de agosto seja um dia para fazer memória e para celebrar a vida do diácono, por causa da festa de São Lourenço Mártir, que foi diácono, mas a vocação ao sacerdócio também é o sacramento da ordem, na verdade, que se celebra no primeiro domingo de agosto,
e ele possui então 3 graus, que é o diaconato, o sacerdócio e o episcopado. Lembrar dessa vocação é lembrar do reino de Deus, porque o diácono, o padre, o bispo, ele está a serviço de uma porção do povo de Deus que lhe foi confiado pela igreja, pelo seu superior, pelo bispo, ou pelo superior provincial, no caso dos padres religiosos. E ele está a serviço, então, do reino de Deus e nessa porção do povo de Deus que lhe foi confiada. Ele não está a serviço de si mesmo. Se assim o fosse, não precisaria existir o sacramento da ordem, porque o sacramento da ordem está no grupo dos sacramentos do serviço. Por isso que fazer essa memória, fazer essa lembrança, celebrar esse dia, significa não colocar o diácono, o padre ou o bispo em destaque, mas colocar em destaque a vocação que lhe foi confiada dentro do mistério celebrado, do mistério pascal, a qual ele ouviu o chamado e respondeu com o seu sim. No segundo domingo de agosto, nós celebramos o Dia dos Pais, a vocação ao matrimônio, a vocação à família. É deixar-se sentir a presença da família na igreja. Porque dizia um padre que agora no momento eu não vou lembrar o nome, né? Eu sei quem é, mas eu não vou lembrar o nome e não vou dizer para não correr o risco de errar. Mas ele dizia o seguinte: nós não fomos batizados padres, nem bispos, nem religiosos. Nós fomos batizados leigos. Então, é na família que nascem as vocações, as diversas vocações. Mas agora nós precisamos pensar a realidade da família hoje, que ela tem os seus mais diversos campos de ação. E existe também algo que nos chama a atenção e que a gente precisa falar e precisa dizer, que muitas vezes a família vive de aparência. Onde existe a violência doméstica quando você está em casa, onde que existe a questão física, da violência física, e quando você está na sociedade, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Aí eu pergunto, é esse tipo de família que Cristo chamou e escolheu homens, mulheres para seguirem esse caminho? Se nós somos capazes de criar preconceitos com outros tipos de família, como nós somos capazes de viver uma farsa, de fingir na sociedade que está tudo bem, enquanto dentro da nossa própria família, quem sabe estejamos vivendo um verdadeiro inferno. É preciso pensar em tudo isso. A família é um dom de Deus. Não podemos destruir esse dom de Deus. E Deus acolhe a todos. No terceiro domingo celebramos uma vocação também muito bonita, que é a vocação à vida religiosa, homens e mulheres que se consagram pelos votos de pobreza, obediência e castidade. São aquelas pessoas que vão pelo mundo
deixam sua casa, sua terra, sua família, seu espaço cultural, para se enculturar em outras culturas, para viverem outras experiências, para estarem a serviço do reino de Deus, como diz Irmã Joana, como perfume no mundo. Assim como a casa de Betânia, diz ela, perfumou, aliás, assim como o perfume da casa de Betânia perfumou a casa inteira, a vida religiosa também é esse perfume no mundo. Olha que bonito. Pelos votos de pobreza, obediência, castidade, algumas ordens e congregações têm outros votos a mais. Eles vão pelo mundo, deixam a sua família, deixam a sua vida para se incorporar a um carisma e a uma família religiosa, levar a mensagem de Jesus Cristo dentro desse carisma. No quarto domingo de agosto, celebramos o dia do leigo e da leiga, sal e luz no mundo. E o leigo e a leiga, ele tem uma visão, uma missão, assim como o catequista, assim como o pai, como a mãe de família, tem uma missão que é estar na igreja e na sociedade. Eu não posso na igreja viver uma coisa, na sociedade viver outra. Aí eu não sou digno de ser testemunho do ressuscitado, do crucificado ressuscitado. Aquilo que eu vivo na igreja, eu preciso viver na sociedade também. É o grande desafio que nós temos. Como este ano tem 5 domingos, no 5º domingo de agosto celebramos o dia e a vocação do catequista. Aquele pai, aquela mãe de família, aquele jovem, aquela jovem que se deixa ouvir pelo chamado para ser catequista. E ser catequista não é ensinar doutrina moral para os nossos jovens e adolescentes. É ensinar os bons costumes que entram na moral, mas não algo que seja preso, que seja fixo, que seja desgastante, mas é ensinar e, sobretudo, testemunhar a fé em Cristo e a ação de Cristo na Igreja. Papa Francisco institui o ministério do catequista. E agora cabe aos bispos diocesanos e suas equipes criarem critérios para esse ministério. É preciso ser testemunho de Cristo. É preciso ser testemunho por ação, por palavras, por gestos, mas sobretudo por gestos. Porque palavras comovem, mas gestos arrastam. E por último, para não me alongar demais, que já me alonguei bastante, eu quero chamar a atenção para o seguinte. O mês temático é um mês para ser refletido, nesse caso o mês das vocações, dentro do mistério pascal e do mistério celebrado em curso no ano litúrgico. Tivemos o 18º domingo do tempo comum, teremos o 19º domingo do tempo comum, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, o 21º domingo do tempo comum e o 22º do tempo comum neste mês de agosto. Então existe um curso litúrgico a ser celebrado nesse tempo, nesse mês de agosto. A você que faz parte da equipe de liturgia e equipe de celebração de sua comunidade, não coloque nenhuma das vocações em destaque, mas coloque o mistério pascal de Jesus Cristo e o mistério do dia que é celebrado.
Os cantos também precisam estar em sintonia com a liturgia da palavra. É dia do padre, eu vou colocar canto que são do padre. É dia dos pais, eu vou colocar canto que são do dia dos pais. E assim por diante. Não. Cada domingo tem os seus cantos próprios, que estão de acordo com a liturgia. É momento de fazer homenagens, é momento de dar presentes, é momento de, lembrar a vocação que se está celebrando naquele dia. Sim, é momento, mas dentro do seu lugar específico, depois da oração da pós-comunhão, na recordação da vida e nas preces. Não nos cantos, não tirar o destaque do mistério pascal para colocar o destaque na vocação que se está celebrando. Por que eu estou falando isso? Porque cada uma das vocações que celebramos neste mês de agosto, ela só tem sentido porque foram convocadas, chamadas no abrasamento do coração por Cristo. Eu respondi o meu sim para ser sacerdote, eu respondi o meu sim para ser pai e mãe de família, eu respondi o meu sim para ser religioso ou religiosa, eu respondi o meu sim para ser catequista, eu respondi o meu sim para ser leigo ou leiga por Cristo e não por mim mesmo. Então eu não tenho nada que colocar em destaque estas vocações na celebração, mas é o mistério pascal de Cristo, porque é Ele o centro e é por Ele que as vocações existem, para levar adiante a sua mensagem, o reino de Deus e o testemunho de fé. Amigos e amigas, esta é a reflexão que eu tenho para esta semana, dentro desse nosso podcast, falando um pouco sobre o mês vocacional e o que nós celebramos nele. Um abraço fraterno a todos vocês, com a bênção e a paz de Deus em nossa vida. Deixe seu comentário nesse podcast, deixe seu questionamento, que a gente vai conversando com vocês na medida que for possível. Deus abençoe a todos nós. Amém.